Colégio Equipe Patos, HNSF, Cicobi Credicopa e Unipan apresentam Jornal da Manhã Patos. Oferecimento Coop Patos, Laboratório Carlos Chagas, Prodoeste, Sanquia e Unimed. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Jornal da Manhã Patos. Na capital nacional do milho, agora 7h34. Repita. 7h34, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Manhã Patos. E hoje é sexta-feira, dia de entrevista da semana. Um ótimo dia para você, Flávio Souza. Muito bom dia, Sabrina Souza, e uma feliz sexta-feira para a nossa audiência. Hoje vamos falar, dentre outros assuntos, sobre os caminhos para uma justiça mais célere no Brasil. Entrevista. Nunca a justiça brasileira foi tão questionada como agora. E sobram motivos para reclamações. Processos lentos, sensação de impunidade e, claro, as famosas regalias que alguns membros do Poder Judiciário têm em todo o país. No entanto, nem tudo são flores para aqueles que compõem a estrutura da justiça no Brasil. Dados do CNJ mostram que, em média, apenas um juiz precisa dar conta de 8 mil processos sozinho, o que torna a justiça, então, tão lenta. O nosso convidado de hoje, o juiz de direito da 4ª Vara Civil de Patos de Minas, Rodrigo Carvalho Assunção, conseguiu no ano passado um feito digno de nota: a redução de cerca de 30% dos processos da Vara Civil da capital do milho. Por isso ele está aqui hoje para sabermos, é possível tornar a justiça mais ágil para o povo? Além disso, vamos falar sobre direitos humanos e direito penal, já que Rodrigo também é mestre nesses temas, certificado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. A partir de agora, eu, Sabrina Souza, e meu companheiro Flávio Souza, vamos destrinchar esses e outros assuntos para você, ouvinte da PAN. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. O que levou o senhor à carreira de juiz? O desejo de uma sociedade mais justa ou a vontade de colocar fim à impunidade? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado, Sabrina, Flávio e a todos os ouvintes da Jovem Pan Patos de Minas. Bom, o que me fez, prestar o concurso, e foram 7 anos de estudos aí, foi exatamente essa vontade de fazer justiça, de buscar a pacificação social, e essa vontade eu tenho ela despertada todos os dias em que eu estou lá no fórum trabalhando, e foi isso que me fez, com que eu trilhasse esse caminho. E como eu disse, é um caminho muito difícil, que nesse momento que nós estudamos para o concurso público, temos que nos abdicar de muitas coisas, de momentos com a família, mas eu sempre falo àquelas pessoas que têm essa intenção, essa vontade, que são frutos que depois você colhe e que vale a pena nesse sacrifício. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo, mais uma vez a Jovem Pan Patos, o senhor que já falou conosco aqui em uma outra oportunidade. Eu quero começar citando o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Nelson Messias de Moraes, que aliás o senhor conhece muito bem. Uma certa feita eu o entrevistei e a gente falava a respeito desse caminho da justiça, E ele me disse, olha, a justiça realmente é um caminho árduo, difícil, mas é recompensador. Na sua carreira ao longo desse momento vivendo na justiça, o senhor se sente recompensado por aquilo que o senhor fez, ou o senhor acha que ainda pode contribuir ainda mais para a sociedade como um todo? Bom, em primeiro lugar, é muito interessante e muito bom estar falando aqui do desembargador Nelson Messias, que é o nosso amigo também, aqui de Patos, e que é uma inspiração para todos nós, foi presidente do Tribunal de Justiça. E sim, eu tenho assim, muitos processos que sempre ficam na nossa memória, em que um determinado processo ele muda a vida e transforma a vida de uma pessoa. E quando eu ouço as pessoas falando que um determinado processo mudou a vida delas, isso é muito gratificante e nos motiva sempre a trilhar esse caminho, buscando exatamente a melhorar a vida das pessoas, que essa é a nossa função no Poder Judiciário, seja uma vara criminal, em uma vara civil ou mesmo nos juizados especiais. É transformar vidas, pacificar a sociedade, então resolvendo aquele caso concreto. Eu sempre digo a todos os colaboradores que um processo ele não é apenas um monte de papéis ou hoje um monte de papéis digitalizados. São vidas ali, doutor? São vidas que têm que ser transformadas, e eu busco exatamente motivar
sejam servidores, estagiários que trabalham no Poder Judiciário, a pensar dessa forma, se colocar no lugar da pessoa que está aguardando aquele processo e que depende daquele processo para realizar alguma coisa na sua vida. E na sua avaliação, a justiça brasileira está em descrédito na sociedade? Veja só, eu penso que em razão do número de processos, pode ser que a população em algum momento tenha algum descontentamento. No entanto, há algum tempo eu já venho verificando com base nos números do Justiça e números do CNJ, que o Poder Judiciário tem conseguido, pelo menos, dar vazão a um número maior de processos que aqueles que são distribuídos. Por exemplo, se são distribuídos 1.000 processos, o Poder Judiciário consegue julgar pelo menos 1.100. Então, julga mais do que chega. E tudo isso vem com a transformação da própria mentalidade dos membros do Poder Judiciário. Porque há alguns anos atrás não se pensava em um planejamento estratégico, em planejar e colocar metas a serem cumpridas para se atingir objetivos. Ou seja, e hoje já você se pensa que assim. A justiça antigamente, só desculpa te interromper, Sim. não era vista de maneira profissional, vamos dizer assim, no sentido de organização, de gestão. Na verdade, sempre foi vista, mas isso veio um aperfeiçoamento ao longo do tempo. Mesmo quando eu entrei, já vamos fazer 10 anos aí de magistratura, quando eu entrei, esse movimento ele começava a gerar mais frutos, né? Eu mesmo sempre imaginei que um juiz tinha que sentar na mesa, julgar processos e fazer audiências. Essa mentalidade mudou muito. Hoje o juiz ele é um gestor, então ele tem que gerir pessoas, gerir processos, tudo isso com o intuito de concretizar esses objetivos, né? Agora em Patos de Minas, 7h40. É isso, 7h40, Flávio Souza. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já com muito mais aqui na entrevista da semana. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Seu mundo de oportunidades começa agora. Venha para a maior estrutura universitária da região e faça da sua vida uma história de destaque. Inscreva-se e agende sua prova pelo site vestibular.unipam.edu.br. Informações 0800 940 4006. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Educação que transforma. Quer saber o que faz do HNSF a melhor escolha quando o assunto é saúde? São mais de 35 especialidades médicas à sua disposição. O mais completo bloco cirúrgico do Noroeste Mineiro, um centro de diagnóstico por imagens de ponta e uma equipe multidisciplinar apaixonada pela vida. Então, se precisar, você já sabe, nós cuidamos de você. HNSF, apaixonados pela vida. Novo Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Um grupo de consórcio de até 60 meses com 120 participantes e 2 contemplações por sorteio todos os meses. Ele é perfeito para quem precisa de autonomia para planejar a aquisição de caminhões. A partir da 6ª parcela paga, você pode antecipar a conquista do seu caminhão com a opção pontual, uma operação em parceria com a instituição financeira. Se você pagar até a 24ª parcela e não for sorteado, você pode optar pela antecipação do caminhão a qualquer momento, sem pagar nenhuma parcela adicional. Fale agora com um dos nossos concessionários. Não espere a sorte acontecer. Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. Jornal da Manhã Patos. Jovem Pan Patos, 7h42 e eu lembro a nossa audiência que essa entrevista vai ficar disponível no YouTube para quem quiser ouvi-la depois. 7h42. Repita, Flávio. 7h42. Doutor, o senhor está entre aqueles que defendem que bandido bom é bandido morto? Veja só, não, porque os direitos humanos eles existem para todas as pessoas e pode ser que em algum momento algum cidadão possa cometer algum crime. Veja só, existem infrações culposas, né? Então você conduz um veículo e você por culpa pode praticar uma infração penal. E nesse momento você se torna uma pessoa processada que sofre um processo criminal. E pense só, né? Você se colocando no lugar como réu,
você vai querer ter todas as garantias para comprovar se você, por exemplo, não tiver agido com culpa. Então, essa frase, infelizmente, ela é uma frase muito difundida, mas não é uma frase verdadeira. Todos têm que seguir, todos os processos, né, devem seguir aí o devido processo legal, com as garantias constitucionais, para que a pessoa, em tendo cometido aquela infração penal, possa ser condenada dentro das linhas da Constituição e das leis, ou se ela não tiver praticado aquela infração penal, para que ela seja absolvida, sempre respeitadas as regras, né? Sempre respeitado o ordenamento jurídico. Doutor, por que a sociedade brasileira é tão punitivista e, no mais das vezes, as pessoas não pensam em justiça, mas em vingança? É resultado desse termo tão popular que nós temos nos últimos tempos, da chamada impunidade? Veja só, em algumas circunstâncias o processo ele é um pouco moroso, um pouco lento, e a depender do contexto, né, e da pessoa envolvida, acaba que essa punição ela pode tardar, pode demorar, né? E isso talvez gera uma sensação de impunidade nas pessoas, e que daí leva elas a utilizarem essa frase. Mas isso não deve ser visto dessa forma. O que deve a população fazer, né, sempre cobrar os seus representantes, seja no sentido de aperfeiçoar a legislação, mas principalmente, e a legislação não é ruim, principalmente aperfeiçoar as condições para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Porque, veja, o Brasil, pelo menos em termos absolutos, né, tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Se for levado em conta o percentual, aí já fica um pouco atrás, mas em termos absolutos, é uma população carcerária, salvo melhor juízo, de 700 mil pessoas presas, salvo as que ainda têm que cumprir mandado de prisão. Então, talvez... E a maioria é prisão preventiva ou provisória, sim, né? Que é um absurdo também. Isso, prisão preventiva é aquela que ainda não há uma sentença definitiva, né? Então, a pessoa pode ser absolvida. Então, talvez esse sentimento de impunidade leve em consideração esses processos maiores onde as pessoas têm direito a recursos, né, recursos demorados, e talvez deva se aperfeiçoar a legislação nesse sentido. Mas, principalmente, e ressalto, o que deve ser aperfeiçoado é a forma de executar a pena, né? Como, por exemplo, a APAC, que nós temos aqui em Patos de Minas, que é um exemplo de cumprimento de pena com humanidade, com dignidade. Eu já fui juiz criminal e já pude me deparar com situações lamentáveis em penitenciárias e presídios, onde presos, né, que uma cela que caberia aí 10 pessoas, estavam ali alojadas 25 pessoas, né? Não alojadas, amontoadas, né? Então, tudo isso tem que ser revisto. E nós vivemos em uma sociedade da judicialização, na opinião do senhor? Veja só, o Poder Judiciário, até por mandamento constitucional, ele tem que decidir todas as demandas que chegam até ele. Então, se, porventura, existem muitos processos e o Poder Judiciário acaba decidindo nesses processos, é porque pode haver algum tipo de anomalia nos outros poderes, por exemplo, no Poder Legislativo ou mesmo no Poder Executivo. Então, o Poder Judiciário, quando é chamado a resolver essas questões, ele resolve, não em razão de uma judicialização maior de demandas, mas porque ele é provocado, porque ele tem, naquele contexto, deve decidir. Então, se ele é provocado e ele deve decidir, ele não pode se abster, quer dizer, não pode deixar de fazer essa função, que é uma função constitucional, e que o Poder Judiciário simplesmente não pode dizer, não vou resolver essa demanda. Esse pode ser um problema maior, como eu disse, entre os poderes, que talvez deixem de legislar em alguma área, né? Então, talvez até mesmo por questões que a população, talvez em certos contextos, não almeja ali aquela resolução daquele conflito, e o legislativo acaba deixando, né, de legislar, e o judiciário tem que resolver essa questão, essas demandas, né? E aproveitando o gancho dessas demandas, que eu acho que hoje esses processos que são das áreas cíveis, eles são os que mais amontoam a justiça, vamos dizer assim, né, doutor? E aqui na 4ª Vara de Patos de Minas, o senhor fez um trabalho no ano passado que conseguiu reduzir uma média de 30% nesse número de processos. O que eu quero saber, doutor, é se dá para a gente replicar o método que o senhor usou lá na sua sessão para os demais centros judiciais do Brasil, porque se deu certo aqui, por que não pode dar certo em todo o país, né? Sim, com certeza. Inclusive, nós nos inspiramos em outros juízos que tiveram essa mesma
digamos assim, esse mesmo êxito, né? Então é possível sim, como eu sempre falo, né? Porque a mentalidade nossa, nós como juízes, e como eu disse, como eu entrei, é de sentar, fazer processos, julgar, enfim, fazer audiências. Só que o juiz hoje ele tem que ter uma outra visão, né? Uma visão de gestor, uma visão no sentido de aperfeiçoar estagiários, aperfeiçoar servidores e enfim, chamar toda a equipe para em conjunto conseguir esses números. Isso pode sim ser replicado, dá trabalho, mas vale muito a pena quando tudo está trilhado, né, e seguindo da maneira correta. Com absoluta certeza. Doutor Rodrigo, o STF atualmente é uma instituição capaz de representar plenamente os anseios da nossa sociedade? Ou não é isso que devemos esperar da Suprema Corte? Sim, o STF é o guardião da Constituição e o poder máximo dentro do Poder Judiciário é o órgão supremo. O STF ele cumpre a sua função constitucional, como eu disse, ao decidir demandas. E o Poder Judiciário em si, ele é chamado de contramajoritário, né? Então, em muitas ocasiões, as decisões não agradam a população, e isso é comum, até mesmo muitas decisões minhas não agradam muitas pessoas. E mas até dizem que o STF tem o direito de errar por último, sim, né? E a função do Poder Judiciário é exatamente essa, é decidir sempre com a consciência e, principalmente, com base na Constituição e no ordenamento jurídico. E eu vejo que hoje há nas redes sociais muitos comentários de pessoas que talvez não conheçam, pelo menos em termos mínimos, a legislação e tecem comentários, às vezes, em muitos contextos, até mesmo que não são verídicos. Um exemplo que eu trago é recentemente em relação a essa questão envolvendo o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, por exemplo, ele tem um valor, um teto máximo, que acho que é de 1.700, que foi aumentado, mas não são todos os presos que recebem, é uma quantidade ínfima, e os presos que recebem o auxílio reclusão são aqueles que, aliás, não são os presos, são os familiares, são aqueles presos que trabalhavam e que ganhavam um valor máximo até 1.700 e pouco, né, que é esse valor que foi aumentado. Então aí já se difundiu que houve um aumento para essas pessoas, como se todas recebessem. Só como exemplo que as pessoas tratam a legislação sem conhecê-la. Agora são 7h50. Repita. 7h51. Daqui a pouco nós continuamos esse bate-papo incrível aqui com o Dr. Rodrigo de Carvalho Assunção. Não saia daí. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames laboratoriais com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Ligue 34 3818 6800. Carlos Chagas Medicina Laboratorial. Sempre ao seu lado. Cooperados e clientes Colpatos, marquem aí na agenda o Balcão de Negócios 2023. De 16 a 21 de janeiro, você encontrará em nossas lojas excelentes oportunidades em toda a linha agrícola, veterinária, nutrição animal e investimentos com os melhores preços e condições. Entre em contato com a loja agropecuária mais próxima para mais informações e garanta suas compras. Balcão de Negócios Colpatos. Patrocínio Agrocerrado, Café Brasil, Elanco, JA, KWS, Nutron, Pioneer, Prodap, Tecagro e Terrena. De Traça, Mitsubishi apresenta toda a força e imponência de uma picape L200. Você já conhece. Agora, o que mais importa nesse comercial? As facilidades de sair com uma. Venha fazer um test drive e ter acesso às ofertas especiais preparadas exclusivamente para você. E ainda o atendimento personalizado de uma concessionária Mitsubishi. L200 é só na De Traça, Mitsubishi. 3438187070. Juntos salvamos vidas. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed. É o plano Unimed. É o plano Unimed. Unimed Patos de Minas. Cuidar de você. Esse é o plano. Jornal da Manhã Patos.
Agora em Patos de Minas, 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53 e a gente volta hoje na entrevista da semana. O juiz de direito da 4ª Vara Civil de Patos de Minas, Rodrigo Carvalho Assunção. Rodrigo, o senhor é também especialista em direito penal e direitos humanos. Quando foi, na sua opinião, que o povo começou a detestar a expressão direitos humanos? As pessoas de fato compreendem o que é direitos humanos? As pessoas têm uma compreensão um pouco, digamos, equivocada, né, do termo direitos humanos. O que acontece é que os direitos humanos atendem muito as pessoas em situação de vulnerabilidade. E como eu disse, as pessoas com uma situação de vulnerabilidade maior são aquelas pessoas que se encontram acauteladas, né, que se encontram presas. E é comum, então, que essas entidades, associações que visam aí a defender os direitos humanos façam uma defesa maior em torno dessas pessoas. Como eu disse, isso é natural porque elas se encontram em uma situação de vulnerabilidade, entregues ao Estado. E muitas pessoas afirmam que as vítimas elas não têm o mesmo, digamos, o mesmo tratamento. E, claro, isso é uma afirmação, de certa forma, verdadeira, mas, como eu disse, as vítimas, né, elas têm também o atendimento necessário e, dentro do contexto, elas têm, por exemplo, o atendimento da Defensoria Pública, dos órgãos que podem aí buscar os seus direitos, mas essas pessoas que se encontram acauteladas, né, elas encontram-se em uma vulnerabilidade maior. Os seus direitos não estão, em muitos casos, atendidos aí, pelo próprio Estado, que não oferece condições dignas de cumprimento da pena. E como eu sempre afirmo, essa pessoa que cumpre uma pena privativa de liberdade em uma situação degradante, ela um dia vai retornar para a sociedade. Uhum. E ao retornar para a sociedade, se a própria sociedade não oferece a ela condições de retornar de uma forma melhor, o que nós podemos esperar dessa pessoa, né? Talvez cometimento de mais infrações penais. Então é aí que os direitos humanos agem. Sim, no sentido de buscar um cumprimento de pena mais humanizado, né? Então somente isso que é um direito de cada ser humano. Aí. Inclusive, eu separei aqui uma citação do Lenny Streck que diz o seguinte: se o direito é a primeira vítima, a segunda é a democracia. E tem um pensamento muito famoso na área do direito que diz o seguinte, né, que você conhece a democracia de um país pela forma como se tratam os seus presos. A gente pode dizer que a nossa democracia é bem capenga pelo fato de como nós tratamos de maneira quase que desumana ou completamente desumana os nossos presos, doutor? Olha, a nossa democracia ela é jovem, recente, né? A Constituição da República de 88, eu vejo que já é uma democracia que caminha cada vez mais para se consolidar. Os poderes, eles têm a sua força e, se comparado a alguns países da América Latina, o Brasil avançou muito nesse sentido e hoje, pelo menos aqui na região, em termos de instituições, nós podemos nos dizer que nossas instituições são fortes. Claro que ainda há muito, né, que melhorar. Em relação a essa questão envolvendo o tratamento dos presos, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu há pouco tempo, né, isso deve ter uns 3 anos, que o sistema prisional ele enfim, ele não observa as questões mínimas de dignidade do preso. E isso, com certeza, arranha, né, a nossa democracia, exatamente nesse sentido. Mas isso só pode ser combatido com muita educação, as pessoas buscarem se informar de uma maneira mais qualitativa e não apenas se informar com base em informações inverídicas, as chamadas aí fake news, né? Bom, e uma das grandes polêmicas do meio judiciário são os famosos penduricalhos dos salários. Para o senhor, qual o caminho para que haja uma justa remuneração aos funcionários do judiciário, sem que haja na população em geral esse sentimento de classe privilegiada? Veja só, é importante esclarecer à população que o Poder Judiciário, né, agora, recentemente, houve um reajuste nos subsídios dos ministros do STF, isso tem um efeito cascata e a imprensa explora isso bastante. No entanto, o Poder Judiciário não tinha uma recomposição, e não é um aumento, é uma recomposição, há mais de 7 anos. E vejam, há 7 anos atrás, o valor do vencimento, hoje, né, se considerada a inflação, pode-se falar aí com tranquilidade que houve uma perda de mais de 50% no subsídio dos magistrados.
O caminho, né, que tramita aí no próprio Congresso, seria a instituição de um valor que é percebido por tempo de serviço, né? Por exemplo, se eu estou há 10 anos, então a cada 5 anos um valor maior. E que esses reajustes, não reajuste, mas essa recomposição com base na inflação, que ela fosse realizada anualmente, e não de 7 anos, 10 anos, né? Não se congelando aí esses valores. Exatamente para manter o valor do subsídio com base na inflação, porque essa perda inflacionária ela traz muitos transtornos aos membros do Poder Judiciário e, infelizmente, a população tem essa visão, né, de que são subsídios elevados, mas uma pequena parcela dos magistrados que às vezes recebem algum valor extra, eles o recebem porque ficaram anos ou décadas sem receber esses valores. E aí, depois de conseguirem aí, judicialmente esse direito, né, eles recebem tudo de maneira conjunta. Os valores são expressivos, mas isso em 30 anos de carreira, por exemplo. Né? Então, é apenas um direito que não foi agraciado no momento oportuno. E acaba que, no final das contas, até vou pedir para o senhor comentar isso para a gente também, que é a questão que a Sabrina falou bem dos chamados penduricalhos, acaba que esses benefícios se transformam em salário, né? Talvez numa tentativa de exatamente recompor aí essa questão inflacionária, porque isso é como eu disse, né? Se há 7 anos uma pessoa ganhava X e se hoje ela ganha X, ela não vai conseguir ter o mesmo poder aquisitivo de antes. E esse é um problema sério que talvez venha a ser resolvido aí com essas questões. Mas, pelo menos, se verifica uma tentativa dos poderes e do próprio Poder Judiciário de resolver essa demanda. Mas é importante colocar isso, né, que os membros do Poder Judiciário não tinham uma recomposição, e não é aumento, é recomposição inflacionária há mais 7 anos. Bom, agora 8 horas em ponto. Repita. 8 horas, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais aqui na entrevista da semana. Se você quer navegar com a Uai, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato, 34 3818 8100. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade. Levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família. Sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed. É o plano Unimed. É o plano Unimed. Unimed Patos de Minas. Cuidar de você. Esse é o plano. O EAD Unipan agora é Unipan Digital. Com ele você tem acesso a uma educação que transforma, conectada, flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo. São mais de 20 cursos para você escolher, com apoio total no Polo de Patos de Minas. Matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, com você a todo momento e em qualquer lugar. Quer saber o que faz do HNSF a melhor escolha quando o assunto é saúde? São mais de 35 especialidades médicas à sua disposição. O mais completo bloco cirúrgico do Noroeste Mineiro, um centro de diagnóstico por imagens de ponta e uma equipe multidisciplinar apaixonada pela vida. Então, se precisar, você já sabe, nós cuidamos de você. HNSF, apaixonados pela vida. Jornal da Manhã Patos. Jornal da Manhã Patos, hoje, sexta-feira, 20 de janeiro, 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2, você está na entrevista da semana. Estamos recebendo o juiz de direito da 4ª Vara Civil de Patos de Minas, Rodrigo de Carvalho Assunção, que está falando conosco sobre direito, sobre muitos assuntos inerentes à justiça e que são muito importantes. Mas, doutor, há sempre uma paixão que todo homem carrega consigo e uma delas é o futebol.
E eu fiquei muito triste de saber que o senhor é vascaíno. É demais, né? O senhor deve estar sofrendo, já deve ter anos que o senhor está nesse sofrimento, só para quebrar um pouco o ritmo da conversa. São uns 20 anos de sofrimento, mas agora as coisas vão mudar, que agora o Vasco virou empresa, né? Então... E tem 20 anos que eu estou escutando que o Vasco vai melhorar. Não, mas esse ano as coisas vão se ajeitar. Vamos. A esperança é a última que morre, né? Aquela velha frase. Ô, doutor, o senhor acredita que o sistema carcerário brasileiro é competente para reintegrar as pessoas que cometeram crimes à sociedade? Infelizmente não, Sabrina. Como eu disse, existem soluções viáveis como as APACs, que aqui em Patos nós temos, né, que fazem esse atendimento humanizado. Quem não conhece a APAC, eu não sei se é possível conhecer, acho que sim, né, fazer uma visita. Lá os detentos, eles têm uma rotina diária, eles acordam cedo, né, acho que 6 horas da manhã, e ali eles trabalham nas localidades fazendo pães, fazendo trabalhos de marcenaria, dentre outros trabalhos, são vários trabalhos. Eles fazem cursos de aperfeiçoamento, e quando eles conseguem a progressão, por exemplo, do regime aberto, eles são colocados na sociedade, e em muitas oportunidades eles conseguem até mesmo um emprego, enfim, consegue se readequar à sua vida. No entanto, no sistema prisional isso não acontece, né? O sistema prisional, ele infelizmente, ele trabalha para em certos contextos aí, fazer com que essa pessoa presa, ela retorne à sociedade, mas ela retorne mais revoltada, né? Revoltada porque não teve oportunidade, por exemplo, de desenvolver um trabalho. E o sistema prisional brasileiro, ele precisa muito ainda de ser aperfeiçoado, de ser melhorado. Pois é, e por que não temos mais APACs no Brasil? Pois é algo que realmente falta, talvez falta de vontade política. Aqui em Minas há vários municípios com APACs, né? Eu estive em Paracatu antes de vir para Patos durante 7 anos, lá também existe uma APAC, e a APAC lá também desenvolve esse trabalho, talvez um pouco de vontade política. Aí que eu disse que, nesse contexto, né, o Poder Judiciário ele fica muito limitado, porque o Poder Judiciário ele tem como função principal julgar os processos. Agora, a estrutura carcerária, quem oferece é o Poder Executivo. E dentro desse contexto, cabe aí tanto ao Legislativo como ao Executivo trabalhar nesse sentido de construir mais APACs, de tornar viável essa possibilidade. Doutor, e falando a respeito do trabalho no sistema carcerário, e eu sempre vejo que há muitos comentários nesse sentido, né, Sabrina, que dizem o seguinte: mas o preso tem que trabalhar e pagar a indenização para a vítima, coisas do gênero. E, inclusive, aqui na Jovem Pan, que é um centro também de debates internos, eu já conversei isso com vários colegas aqui internamente, a gente falando a respeito desse tema. E isso, muita gente tem a ideia equivocada de que resolveria o problema, mas não gera também a sensação de transformar o trabalho do preso em trabalho escravo, nesse sentido que eu estou dizendo, não é o caso da APAC. Né? Por que a gente sempre acha que tem que haver essa compensação e etc. e tal? E de onde que surgem essas ideias? Isso é uma memória que a gente tem dos tempos de escravidão, ou talvez até das prisões famosas, né, que existiam antigamente, onde os presos tinham aquela bola de ferro amarrada no pé para trabalhar? É mais ou menos por aí? É um fator histórico também? Olha, Flávio, é o seguinte, o próprio ordenamento jurídico, ele já deixa claro, né, que a vítima ela pode ser indenizada quando o réu, né, nesse contexto, comete algum crime e traz algum prejuízo a ela. No entanto, infelizmente as pessoas têm que saber disso, né? No nosso sistema carcerário, eu posso dizer que talvez 90%, aqui eu estou colocando números sem por alto, né? Em torno de 90% são pessoas pobres, pessoas que cometem crimes patrimoniais em muitos contextos para alimentar o próprio vício em drogas, né? Esse é um problema muito sério. Eu tenho observado, e eu observei isso ao longo do tempo que estive na vara criminal, que as pessoas que cometem crimes geralmente são reincidentes, elas cometem para sustentar esse vício. Essa questão da indenização é um direito da vítima. No entanto, muitas pessoas que cometem esses crimes, elas não têm condições de arcar com o pagamento desse valor. A depender do contexto, e aí não são em todos os casos, né, a vítima pode buscar auxílio no Poder Executivo, por exemplo, ingressando com uma ação no Poder Judiciário.
essa mentalidade talvez tenha muito a ver com a questão de que todo mundo que comete algo contra outra pessoa deve responder com... As pessoas, se pudessem, infelizmente a maior parte, voltariam às sanções lá no tempo da Idade Média, que a pessoa respondia com o corpo, né? Uhum. Então, se a pessoa cometesse um crime, por exemplo, existe um livro dos Delícios das Penas, né, que traz já logo no início essa visão. A pessoa é colocada em praça pública esquartejada por cavalos e jogando... enfim, infligindo maior sofrimento a ela. Mas, graças a Deus, o direito avançou e a pessoa responde, né, na medida do seu patrimônio. Então, se ela tem algum patrimônio, claro, ela deve responder. Se ela não tem, também não se pode aí exigir, né, que ela o faça sem que ela tenha recursos. Só para complementar esse aspecto, existe, e nós que trabalhamos aqui na imprensa, sempre ouvimos da Polícia Militar muita reclamação nesse sentido. A gente prende, aí a Justiça vai lá e solta. A gente prende, a Justiça vai lá e solta. Os órgãos que fazem parte da Justiça, que acaba que Justiça e Segurança Pública estão de mãos dadas, eles reclamam muito do sistema judiciário. A reclamação deles tem respaldo na realidade, doutor? Olha, muitas vezes não, porque, como eu disse, o preso, né, ele tem que responder em conformidade com a legislação. A prisão preventiva, que é a prisão provisória, explicando aos ouvintes, aquela prisão que ela é realizada, mas que não há ainda uma condenação, a pessoa pode ser absolvida no curso do processo, ela, no nosso ordenamento, segundo a nossa legislação, é a última ratio, quer dizer, é a última medida a ser adotada. Então, o policial, na verdade, ao deter alguém em flagrante delito, ele cumpre a sua função adequadamente e o magistrado tem que analisar, naquele contexto, se essa pessoa deve permanecer presa ou não. Isso com base na legislação. Em muitas ocasiões, essa pessoa pode responder em liberdade, aguardando em liberdade o resultado do processo. Por exemplo, uma pessoa que pratica um crime de trânsito, dirige embriagado, é muito comum que essa pessoa seja presa em flagrante delito. Em alguns contextos, até o próprio delegado de polícia ele está autorizado a conceder uma fiança, a pessoa paga a fiança, e isso é normal. Não há equívoco nesse contexto, porque a própria legislação permite. Agora, claro, se a pessoa comete uma infração mais grave, por exemplo, um homicídio, isso se ela for presa em flagrante delito, ela possivelmente vai permanecer presa porque aquele crime foi de maior gravidade. Então, não há, na verdade, um descompasso entre o judiciário e as próprias polícias. Muito pelo contrário, todos trabalham conjuntamente e assim tem que ser. Mas a polícia ela faz o seu papel, porque ela tem mesmo que apreender a pessoa quando ela comete um flagrante delito, e o Poder Judiciário ele analisa, naquele caso, se essa pessoa deve permanecer presa ou não. Então é isso, né? O juiz de direito da 4ª Vara Civil de Patos de Minas, Rodrigo Carvalho, continua conosco. Daqui a pouquinho tem muito mais aqui na entrevista da semana, agora 8h11. Repita. 8h11. Novo Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Um grupo de consórcio de até 60 meses com 120 participantes e 2 contemplações por sorteio todos os meses. Ele é perfeito para quem precisa de autonomia para planejar a aquisição de caminhões. A partir da 6ª parcela paga, você pode antecipar a conquista do seu caminhão com a opção pontual, uma operação em parceria com a instituição financeira. Se você pagar até a 24ª parcela e não for sorteado, você pode optar pela antecipação do caminhão a qualquer momento, sem pagar nenhuma parcela adicional. Fale agora com um dos nossos concessionários. Não espere a sorte acontecer. Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames laboratoriais com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Ligue 34 3818 6800. Carlos Chagas Medicina Laboratorial. Sempre ao seu lado. Quer saber o que faz do HNSF a melhor escolha quando o assunto é saúde? São mais de 35 especialidades médicas à sua disposição. O mais completo bloco cirúrgico do Noroeste Mineiro, um centro de diagnóstico por imagens de ponta
e uma equipe multidisciplinar apaixonada pela vida. Então, se precisar, você já sabe, nós cuidamos de você. HNSF, apaixonados pela vida. Jornal da Manhã Patos. Jovem Pan Patos, a rádio que virou TV, 8 horas e 13 minutos. Repita. 8 e 13. Eu quero lembrar a você, ouvinte da Jovem Pan Patos, que a entrevista de hoje com o juiz de direito da 4ª Vara Civil de Patos de Minas, Rodrigo Carvalho Assunção, estará disponível no YouTube da Jovem Pan Patos. Acesse e ouça essa conversa que está muito interessante, muito bacana. É isso. Doutor Rodrigo, vou voltar ao assunto do STF agora. Será que o STF hoje ele sofre uma maior pressão da população do que anos atrás, visto que o senhor já está na área, né, jurídica há 10 anos e tivemos também muitas reviravoltas aí na política, né? Sim, o STF sofre uma pressão gigantesca, principalmente os ministros, e aí é algo que é muito perigoso, né? Os ministros em tom pessoalizado, né? O ministro X, o ministro Y, sim. E isso, infelizmente, em razão da polarização que atingiu o nosso país nos últimos 4, 5, 6 anos, né? Então, em razão, como eu disse, o poder judiciário é um poder contra-majoritário. Então, as decisões do poder judiciário, em muitos contextos, não agradam a parte da população. E isso faz com que os ministros sofram essa pressão e isso atinge ao próprio poder judiciário, né? É algo que é muito ruim, mas nesse contexto o judiciário só cumpre a sua missão, que é decidir no caso concreto, e o STF, que é agir como guardião da Constituição e como também um dos defensores da democracia no nosso país, que em algum contexto, né, ela vem sendo, infelizmente, aí abalada, o STF tem que agir exatamente para defendê-la, né? Ô, doutor, e nesse sentido, a gente comentava aqui em off a respeito das transmissões, né, das sessões do STF. Não seria esse, ou pelo menos essa, uma das fontes do problema, visto que antes a Suprema Corte dava uma decisão, né, Sabrina? E era a Suprema Corte. Agora uma decisão é do ministro fulano de tal. Sim. A decisão é do Alexandre de Moraes. A decisão é do Luiz Roberto Barroso. E nunca da Suprema Corte em si. Até porque a gente sabe que há decisões monocráticas e há decisões que são de colegiado, ou seja, de todo o STF. Se acabasse com essa transmissão de TV e tal, não seria melhor a gente ter acesso só ao acórdão para tirar um pouco dessa publicidade das costas dos ministros? Veja só, essa questão da transmissão dos julgamentos, ela leva em consideração até um princípio constitucional da publicidade. É da publicidade... Mas aí, né, vira propaganda, não? Da publicidade até do próprio funcionamento do Poder Judiciário. Isso já ocorre há muitos anos, salvo o melhor juiz, há mais de 10 anos, até muito mais que isso. E veja só, naquela época, né, quando as transmissões se iniciaram, não havia essa pressão sofrida pelo STF como ocorre hoje. Eu penso que muitas pessoas falam assim, né, que deveria se acabar as transmissões, é algo que é discutível, mas eu penso que é todo um contexto, não apenas as transmissões, mas também a própria divulgação das decisões como eu disse, né, nominando os magistrados e não o próprio STF como um todo, né, principalmente em relação às próprias decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões que um ministro decide nesse sentido. Então eu penso que muito mais em razão da polarização do que da própria transmissão desses julgamentos que se chegou a esse ponto, né? É algo a ser pensado, mas eu particularmente não acho que a transmissão em si venha trazer todo esse problema que nós visualizamos hoje. A Ilona Isabó escreveu em um artigo na Folha de São Paulo, no final do ano passado, que enfrentar a desinformação é fundamental para restabelecer a justiça e a segurança pública no Brasil. Recentemente houve muita polêmica em torno do chamado auxílio-reclusão, né, que já comentamos, tudo a partir de uma notícia falsa. As fake news têm atrapalhado a justiça, isso é fato. Como a gente fura essa bolha, esse outro problema, doutor? Bom, a informação, ela só pode ser, a informação falsa, né, ela só pode ser derrubada com uma informação verdadeira. Então, o que a população deve fazer nesse sentido, antes de forma afoita, né, principalmente nas redes sociais, divulgar algo que não é verdadeiro, é pesquisar. Hoje nós temos várias ferramentas de pesquisa no próprio Google para se saber se aquela informação é verdadeira ou falsa. Então, uma simples leitura
dessa informação nessas redes, no próprio Google, a pessoa vai descobrir se isso é verdadeiro ou não. E principalmente quando se tratar de uma informação da qual a pessoa não tem maior conhecimento, como a própria legislação, né? Nesse contexto aí do próprio auxílio reclusão, que se divulgou muito. Né? Que gerou um bafafá nas redes sociais, né? Sim, a pessoa tem que consultar, não confiar de primeira, né, numa informação que é divulgada. Pesquise a fonte, pesquise se a legislação, como ela funciona, para depois dar a sua opinião. Eu tenho dito, né, que hoje as pessoas elas são especialistas em tudo, né? Então, até brinco, é o que se chama tudologia, né? Então, a pessoa divulga nas redes sociais uma informação que ela não possui, é como se ela fosse especialista ou mestre em direito, em economia, em administração, em psicologia. Então, ela sabe tudo e muitas vezes divulga informações erradas e equivocadas. Então, é isso, né? Para combater as fake news, somente buscando informações verdadeiras. E nós, como jornalistas, sofremos muito, né, com essa questão de fake news. E como sofremos, Imagina. né? E como sofremos. Agora são 8 horas e 20 minutos. Deixa eu perguntar mais uma coisinha aqui para você, doutor Rodrigo, que diz respeito também a essa publicização da justiça, e tem falado muito, um termo que ganhou muita repercussão, é o chamado ativismo judicial. É um negócio que eu acho até engraçado, porque sempre que se fala de ativismo judicial, a gente esquece que os órgãos da justiça eles não agem de ofício, né? Eles não agem por conta própria. E são raros os casos em que eles agem por conta própria. Às vezes por omissão do legislativo, do executivo, enfim, como o senhor já explicou aqui para a gente até com mais propriedade. Como a gente consegue fazer com que essa expressão, ativismo judicial, pare de ser tão comum, para que as pessoas de fato entendam que quando a justiça está tomando uma decisão, ela não toma porque ela resolveu pegar para si as responsabilidades e pronto. Mais informação, as pessoas têm que se informar, né, a respeito até da tripartição dos poderes e qual que é a função principal de cada um deles. O legislativo legisla, o executivo, como o próprio nome afirma, executa, ou seja, faz obras à população para atender os anseios da população, e o judiciário julga. Só que o judiciário, como você bem disse, ele não julga sozinho. Eu não posso julgar um processo de ofício. Então eu tenho que ser provocado para que eu dê uma resposta a isso. Um exemplo muito, muito típico, né, do que se passou a denominar ativismo judicial foi até um exemplo que é muito benéfico à própria população, que é a concessão, por exemplo, de medicamentos, para que o Estado forneça medicamentos, forneça cirurgias. Esse termo ativismo judicial começou com isso. E por que começou? Porque o próprio Poder Executivo não fornecia à população esses medicamentos, essas cirurgias, e o Poder Judiciário sempre instado a decidir. A pessoa pedia ao Judiciário, o Judiciário tem que decidir. Ele, então, determinava a realização dessa cirurgia ou o fornecimento desse medicamento. E aí muitas pessoas afirmavam que o Poder Judiciário estava invadindo a esfera do Poder Executivo ao tratar de políticas públicas. Mas não se pode enxergar dessa forma. Por quê? Porque havia uma inércia do Poder Executivo ao conceder esse direito do cidadão. E o Poder Judiciário foi lá e deu a pronta resposta. Assim ocorre também nas outras circunstâncias. O Poder Judiciário, ante talvez a omissão de um poder, né, em determinado contexto, ele é provocado, ele tem que decidir, seja no sentido do pedido ou seja contrário àquele pedido. Agora 8 horas e 22 minutos? Repita. 8 e 22, já, último bloco aqui da entrevista da semana. Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, @Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui.
Cooperados e clientes Colpatos, marquem aí na agenda o Balcão de Negócios 2023. De 16 a 21 de janeiro, você encontrará em nossas lojas excelentes oportunidades em toda a linha agrícola, veterinária, nutrição animal e investimentos com os melhores preços e condições. Entre em contato com a loja agropecuária mais próxima para mais informações e garanta suas compras. Balcão de Negócios Colpatos. Patrocínio Agrocerrado, Café Brasil, Elanco, JA, KWS, Nutron, Pioneer, Prodap, Tecagro e Terrena. Se você quer navegar com a UAI, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. UAI Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Seu mundo de oportunidades começa agora. Venha para a maior estrutura universitária da região e faça da sua vida uma história de destaque. Inscreva-se e agende sua prova pelo site vestibular.unipam.edu.br. Informações 0800 940 4006. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Educação que transforma. Jornal da Manhã Patos. Jovem Pan Patos, 8 horas e 24 minutos. Repita. 8h24. Junte sabor, tradição, leveza e uma comida deliciosa. Acrescente uma boa bebida e uma ótima companhia. Se você pensou na comida árabe, acertou. Ankara Culinária Árabe. Veja o cardápio pelo Facebook e Instagram. Pedidos até domingo pelo telefone 99282-5300. Repita. 99282-5300. É uma honra, mais uma vez, poder falar na Jovem Pan Patos, no Jornal da Manhã, e agora para falar de um grande magistrado, que é o Dr. Rodrigo Carvalho Assunção, de quem tive a honra de, como presidente do tribunal, assinar o seu ato de promoção para a minha comarca. O Dr. Rodrigo, eu poderia dizer que é um juiz paradigma, um dos grandes magistrados que temos em Minas Gerais. É culto, sensível, humilde, acessível, extremamente operoso. Portanto, eu só tenho a parabenizar a Jovem Pan por dar voz a um profissional tão competente e tão respeitado no seu meio. O ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, que deixou essa mensagem ao senhor, doutor Rodrigo. É uma honra ouvir essa mensagem do presidente Nelson Messias, que eu tenho um apreço inestimável. É um amigo que daqui de Patos também, e que é uma pessoa diferenciada, né, no sentido de que os magistrados, todos os magistrados, né, na época em que foi presidente do tribunal, tinham acesso, um acesso assim, ilimitado com ele. Então eu lembro até de uma passagem que eu precisei de algo e ele prontamente me atendeu, ainda viajando, ele fazendo uma viagem, me respondeu no WhatsApp e resolveu rapidamente a questão. Então é um magistrado que, enfim, não há palavras para descrevê-lo. Eu fico muito feliz em ouvir essas palavras do amigo do desembargador Nelson Messias, o nosso sempre presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E a justiça precisa disso, né, doutor? De mais humanidade, né? De mais contato, de mais exemplos como o do doutor Nelson, seu e outras pessoas que fazem a justiça ser mais próxima das pessoas. Sim, nós tentamos sempre aproximar mais o Poder Judiciário da população, porque as pessoas têm ainda uma visão muito, digamos, distante do magistrado, né? Enxerga o magistrado como uma pessoa, o juiz como uma pessoa que fica distante, é uma pessoa carrancuda, de cara fechada, e não é assim. O juiz, o magistrado como um todo, ele é um servidor público, né? Nós estamos no Poder Judiciário para servir a população. Essa é a nossa função. E por isso que nós procuramos sempre fazer isso da maneira mais humana, mais adequada, né? Dentro, claro, da nossa realidade. Como eu disse, como foi dito por você aqui, 8 mil processos, quando eu cheguei aqui hoje,
hoje deve ter menos de 5, mas a gente procura sempre tratar aquele processo, aquele monte de papéis, que hoje não é mais um monte de papéis, mas um arquivo digitalizado, não como um arquivo, mas como uma pessoa que ali anseia por algo que ela necessita. Doutor Rodrigo, o senhor foi defensor público. Muitas pessoas criticam o papel da Defensoria Pública no Brasil. É por falta de conhecimento? Com certeza, a Defensoria Pública ela exerce um papel fundamental. Eu muito aprendi, no pouco tempo que estive lá, por mais ou menos 1 ano e meio, muito aprendi também essa questão da própria humanização. E o defensor público, ele, assim como o magistrado também, ele doa muita parte do seu tempo e aí nesse caso do defensor público, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas que não têm condições de contratar um advogado. E o cidadão ele enxerga muito o defensor público na área criminal, mas o defensor público ele presta também um serviço importantíssimo na área civil. Por exemplo, alguém que não tem condições de contratar um advogado para solicitar um medicamento no Poder Judiciário. É o defensor público que faz esse papel. Ou uma pessoa que precisa realizar um divórcio ou pedir alimentos, não tem condições de pagar um advogado, é a Defensoria Pública que faz esse papel. Então, é um órgão importantíssimo, muito qualificado. Os defensores públicos que são extremamente qualificados e eles prestam um serviço muito relevante para o Poder Judiciário e para todo o sistema de justiça. Como eu disse, o tempo que lá estive, muito aprendi, principalmente em relação à questão da humanização e do tratamento aí das pessoas no geral. Agora são 8h30, 8h30. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista da semana no Jornal da Manhã Patos. Saiba que foi um prazer recebê-lo e a Jovem Pan Patos está de portas abertas para recebê-lo, para a gente discutir esses e outros assuntos que são tão interessantes e relevantes para a sociedade. Eu que agradeço e também agradeço a todos os ouvintes. Meu muito obrigado à Jovem Pan e coloco também à disposição sempre que necessário. A gente que agradece, bom final de semana para o senhor, toda a família, para os nossos ouvintes também. A gente se encontra na segunda-feira, Flávio Souza, a partir das 7h30 da manhã. Um abraço a todo mundo, até segunda-feira. Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes. HNSF, apaixonados pela vida. Cicobi Credicopa, a nossa cooperativa de crédito. E Unipam, educação que transforma, apresentaram Jornal da Manhã Patos. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Apresentação Edilson Guimarães e Sabrina Souza. Redação Flávio Souza. Reportagens Gustavo Galvão. Oferecimento Coopatos. Com Coopatos tudo fica mais gostoso. Laboratório Carlos Chagas. Sempre ao seu lado. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz. Sanquia, liberdade para evoluir. E Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Jornal da Manhã Patos.